Bom dia, Betel. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aí chegando na reta final da nossa série Quebrantados. Esse e o próximo domingo seremos ainda desafiados a vivermos uma vida mais próxima do nosso Senhor. Um coração quebrantado, o nosso Senhor não rejeita. E é isso que, como igreja do Senhor, nós buscamos, esse coração segundo o coração do nosso Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós leremos dos versos 25 ao 32. Efésios, capítulo 4, verso 25 ao 32. Eu queria te convidar, à medida que você for encontrando, se colocar de pé no seu lugar, por gentileza. Te peço que acompanhe a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Curva a sua cabeça, Senhor Jesus. Diante da Tua palavra nós nos colocamos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Já temos ouvido a Tua voz aqui, Deus, através das orações, através da leitura da Tua palavra, através das canções que cantamos. E agora, Deus, pedimos que o Senhor continue falando e nos conduzindo nessa manhã para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Queridos, como já foi bem lembrado pelo nosso presbítero Marquinhos, nós estamos ao longo desse mês baseados no livro do A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual, sendo desafiados ao longo de cada semana com temas que provocam o íntimo e o nosso coração. No primeiro domingo nós fomos desafiados a tratar seriamente o pecado. E como nós somos prontos e hábeis para tratar o pecado do nosso irmão, mas quando se trata de nós mesmos, a gente tem uma certa dificuldade de caminhar, de tratar isso. E nós fomos desafiados a começar olhando para dentro de nós e tratando, assim como nós lemos no livro de Salmos, diversos salmos em que o salmista abre o seu coração e dizendo: Deus, os pecados, até aqueles que eu esqueci, que o Senhor me faça lembrar e me perdoe deles. E que nós possamos, queridos, seguir isso, olhar as Escrituras e falar: não, Deus, eu preciso tratar o meu coração, eu preciso tratar o meu pecado, para assim nós crescermos em unidade para a glória do nome do Senhor. Em um segundo momento, nós fomos desafiados a sermos desapegados das coisas. E como nós somos aquele ser que gosta de ter o controle nas mãos, de ter as coisas nas mãos, seja por pessoas, seja bens materiais, e nós fomos desafiados a sermos generosos. Entendemos que somos mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para serviço do Teu reino. Nós somos administradores dos bens que Deus nos deu para servirmos a igreja de Cristo e o reino dos céus. E nós fomos desafiados a fazer isso, e como é difícil abrir mão das coisas, não é verdade? Não sei quanto a você, mas eu fui muito desafiado, eu sou muito apegado à minha certeza de palavra absoluta. Lá em casa, uma das discussões é isso, que eu não consigo mudar de opinião. A minha opinião é essa, e acabou, e eu sou apegado àquilo, e a gente tem as discussões, e como eu orei ao Senhor e pedi: Deus, que isso não seja mais uma verdade na minha vida, que eu consiga abrir mão dessas coisas, que eu consiga abrir mão do meu controle e ser generoso com as coisas que o Senhor deu, para que eu administrasse e para que eu sirva a Tua igreja da melhor maneira possível. Num terceiro lugar, e acredito que para muitos também é um grande desafio, nós fomos desafiados a não se defender.
a simplesmente aguardarmos que o Senhor julgue as nossas causas, que o Senhor trate aquilo que é necessário e que Ele cuide de nós, que nós abrimos mão da briga desnecessária, que nós abrimos mão das nossas falas e defesas desnecessárias e que deixamos que o Senhor faça isso por nós, para o crescimento do reino de Deus e engrandecimento da sua palavra. Nós somos desafiados constantemente a fazer isso, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio em casa, e como o Senhor tem falado ao nosso coração ao longo desse mês, de cada desafio que tivemos, de oração, de live às 5:30 da manhã, de jejum, e agora da vigília que está chegando aí, um momento em que nós nos quebrantaremos, não com o intuito de provocar um avivamento humano, mas cientes de que é o Espírito Santo que provoca isso em nós, e por isso nós clamamos isso da parte de Deus. E hoje nós nos deparamos também com um voto muito desafiador, que vai dizer o seguinte: nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. A famosa fofoca, ou aquela, como a gente diz, e eu botei aqui no meu sermão, aquela máscara de, não, eu só estou contando isso para que a gente ore por essa pessoa. Aquele coração mais liberal com as palavras e com as coisas dos outros, e nós vamos, ao longo desses minutos aqui, aprender caminhos que nós podemos minimizar essas coisas e possamos acertar mais com a palavra de Deus e nos alinharmos com ela. E eu quero tratar sobre o seguinte tema da mensagem: boca santa, palavras que curam. Uma boca santificada produz palavras que curam. Na maioria das cidades do interior, e aqui eu me recordo muito bem da cidadezinha onde meu pai e minha mãe moram, tem dessas pessoas lá, sempre tem uma senhora ou aquela pessoa que sabe de tudo da cidade. Sabe quem casou com quem, sabe quem separou de quem, o motivo da briga, quem levou o quê, quem ficou com a casa, quem ficou com o carro, sabe de tudo. Ela não é informante da polícia, ela não trabalha no serviço de inteligência, mas ela dá cabo de toda a vida da cidade. E para não bastar, ela não consegue guardar toda essa sabedoria da vida dos outros para ela. Ela tem que distribuir para quem quer e quem não quer ouvir. E vai comentando sobre a vida dos outros. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim, ou na sua família, ou numa cidade no interior, ou se você não conhece, eu brinquei mais cedo, você pode ser essa pessoa que está espalhando as coisas da sua família, e que o Senhor coloque guarda em nossa boca, para que não sejamos esse agente. Mas fato é, irmãos, que nós vivemos em uma sociedade, em uma geração marcada pela informação instantânea. Não há vida privada mais, está tudo na rede, está tudo na internet. E tem até uma página no Instagram, gospel, chamado O Fuxico Gospel. O Fuxico Gospel é uma página no Instagram que traz todos os podres no meio do meio gospel. Se você quer saber quem caiu, quem cobrou mais por causa do show, aquelas discussões mais acaloradas, o Fuxico Gospel é a página que está dedicada a isso, irmãos. E nós achamos que crentes como somos, estamos livres dessas conversas, dessas fofocas, mas mais do que nós queríamos. Dentro da igreja, isso é mais presente do que imaginamos. Isso é mais presente do que queríamos que fosse. E nós, quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos ferramentas para que nós possamos diminuir e minimizar que essas coisas se proliferem no meio do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 é a segunda parte de uma carta muito especial que o apóstolo Paulo ele escreve a esses irmãos queridos. A primeira parte dessa carta é dedicada a um tratado teológico que Paulo apresenta à igreja de Éfeso. No capítulo 1, a teologia reformada está toda exposta ali. Se você ler, nós temos a doutrina da eleição, de como Deus escolheu o povo antes da fundação do mundo e entregou o seu Filho para morrer pelos pecados desse. E Paulo termina o bloco do capítulo 1 ao 3, orando para que a mensagem verdadeira do Evangelho seja enraizada no coração daqueles irmãos. No capítulo 4, Paulo começa agora dizendo como que eu tenho essa consciência do Evangelho, e agora esse Evangelho impacta toda a minha vida. E ele começa tratando sobre a unidade da igreja. Não há uma igreja mais dispersa, não há uma igreja dividida, não existe o judeu, não existe o grego, existe a igreja
igreja de Cristo. E Paulo começa a discorrer sobre esse tratado. E no final desse capítulo, ele vai nos trazer o tema do bloco que lemos, é muito interessante, que ele vai nos exortar à santidade. Põe guarda, Senhor, em nossa boca, que não falemos entre nós, irmãos, com mentiras, que não usemos de palavras torpes, mas que cantemos louvores, como lemos aqui em Colossenses, que falemos em salmos, exortando-os mutuamente no amor de Cristo. E é sobre isso que nós queremos tratar. E um primeiro caminho, ou um primeiro movimento que eu queria compartilhar com os irmãos, para que nós minimizemos essa proliferação de fofoca em nosso meio, cuide do que você fala. Tem uma música muito antiga, e aqui eu não sou tão antigo, mas ela... Tá? Eu até brinquei mais cedo, que eu fiquei até meio triste esse ano, porque foi o último ano em que eu ganhei, Maura, o bombom de jovem, no dia do jovem presbiteriano, porque segundo a nossa Constituição, eu e o pastor Richard, ano que vem, o pastor Andrei também está chegando lá, nós não somos mais jovens segundo a nossa Constituição. Só pela Constituição, eu ainda tenho muita lenha para queimar aí na juventude, para a gente trabalhar para a glória do Senhor. Mas havia uma canção que era nos ensinado nas escolas dominicais, que dizia o seguinte: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. E essa canção, por muito tempo ela foi replicada e falada, e sempre mãe nos instruía nesse momento e cantava essa canção quando a gente respondia ou falava alguma coisa. Vinha a vara, mas vinha a canção também. Olha, Jesus está olhando para você. Jesus está vendo o que você está fazendo. Jesus está falando, e a gente vivia nessa toada. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, irmãos, com as palavras que saem da sua boca, se elas estão curando ou se elas estão maldizendo os nossos irmãos. Nossas palavras devem ser instrumentos de verdade e não de mentira. Fofoca ou distorção. Tudo aquilo que destrói, suja ou fere a reputação de alguém precisa estar ausente da nossa boca. Precisa estar no mais profundo abismo do nosso coração, e que nós não precisamos proliferar. Em Números, capítulo 12, do verso 1 a 10, tem um relato em que Miriam e Arão questionam e falam mal de Moisés por causa do casamento que ele escolheu, por causa da sua esposa. E nós vemos como que Deus trata seriamente isso. Eles começam em rebelião a falar de Moisés, e o próprio Senhor os repreende. Os chama à tenda, Moisés, Arão e Miriam, e fala com eles: olha, com os profetas, com as pessoas que falam por mim, eu visito em sonhos, eu falo por enigmas, mas com Moisés eu falo face a face. E por causa desse pecado de vocês, você vai sofrer, você vai ter uma lepra. Miriam é colocada em lepra, Arão sofre também pelo pecado que cometeram, e eles se arrependem e oram ao Senhor falam a Moisés para pedir ao Senhor por eles, de como que Deus trata isso seriamente, irmãos. Como que Deus cuida do seu povo e não quer que nenhum dos seus seja ferido por palavras dentro do seu próprio corpo. Ele trata isso seriamente, e nós precisamos olhar com muito carinho e com muita seriedade sobre o que nós falamos uns dos outros, sobre que palavras saem da nossa boca uns para com os outros. Tem uma dinâmica muito antiga, eu estou muito saudosista hoje da idade, mas aqui é para o GD, então você, líder de GD, me perdoe se você pensou nessa dinâmica. Eu já vou contar como é que a dinâmica se desenvolve, mas você pode fazer lá com muita alegria, que o povo vai fazer muito bem. É a dinâmica chamada do telefone sem fio. E o telefone sem fio funciona como? Você fala uma frase para uma pessoa, coloca aqui uma quantidade de pessoas enfileiradas, você fala uma frase para a primeira pessoa e deixa com que a frase siga o seu curso. Quando chega na última pessoa, geralmente, irmãos, a maioria das vezes, a frase chegou deturpada. Chegou uma palavra errada, ou a frase já nem é a que você falou no começo. E é exatamente isso que Paulo no verso 25 fala. Olha, as nossas palavras, elas são como sementes que a gente lança. E aí, quando nós falamos e ela vai proliferando e passando de uma para outra, a pessoa lá na frente, ela pode chegar totalmente diferente do que foi. É como se nós
direcionássemos no teste, quem já fez o teste para motorista lá, o psicotécnico, você está tampado o olho e vai fazer o risquinho assim para ver se você está apto a dirigir. E quando você vai olhar seu teste, você fala assim, não é possível que eu passei, que a linha está toda fora da folha. É exatamente isso que acontece, irmãos, quando nós falamos coisas sem pensar no que vai acontecer. Quando comentamos ou transmitimos ou falamos algo sobre alguém sem necessidade, sem amor e sem verdade, essa palavra vai passar de boca em boca, vai sendo distorcida, exagerada no final. Aquele ditado antigo, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí ela pode destruir reputações, amizades, casamentos, ministérios e até a igreja do Senhor. Que Deus nos livre de sermos esses agentes de leva e traz, de falarmos acerca das pessoas, que as nossas palavras sejam para a edificação e não para a destruição da casa do Senhor. E um segundo movimento, irmãos, é cuidado com o que você ouve. Um livro muito interessante e que eu deixo de recomendação para que um dia você estiver lá tranquilo, você leia, é escrito por C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, é a Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E nesse livro tem um capítulo dedicado a como o diabo ensina o seu aprendiz a, nos mínimos detalhes e nas falas, ele pode minar um casamento, pode minar uma igreja, pode minar uma amizade. E ele vai dizer o seguinte: o ideal é fazê-los, os humanos, viver com os seus olhos sempre fixos no defeito dos outros, para que jamais percebam os seus próprios. Ele vai trabalhar essa ideia de tipo, não, vamos olhar o que aconteceu na vida da pessoa. Você viu fulano? O que aconteceu na vida dele? Como é que está o casamento dele? Como é que estão as coisas na vida dele? É desse jeito. E nesses mínimos detalhes, o diabo vai minando. O diabo ele não trabalha apenas no que falamos, mas também trabalha naquilo que ouvimos. Quando damos mais atenção à fala das outras pessoas, às falas que não edificam, nós silenciamos a fala do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos estar atentos ao que nós ouvimos. Muitos não falam, muitos não proliferam a fofoca, mas gostam de ouvir. Tem uma coisa para te contar, a pessoa fica até ansiosa. Fica assim, não, fala agora, eu paro tudo que você está fazendo, mas eu preciso ouvir. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o que temos ouvido. Quem tem nos influenciado? Quem tem falado aos nossos ouvidos e como nós temos externado essas falas que ouvimos? Nós precisamos ter os ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. Ouvi-lo falar através da sua palavra. Estar atentos ao que o Senhor tem falado conosco. Quem dá ouvido ao que destrói, abre a porta para o diabo, alimenta a amargura e a ira. E aqui eu me lembro de Absalão. Isso, eu já estou adiantando um pouquinho o ponto, enquanto ele fica irado com o seu pai por causa de um julgamento que Davi não fez. Tem uma situação na casa em que o irmão abusa da irmã de Absalão, e Absalão julga Davi por não tomar a medida necessária. E isso vai no seu coração, alimenta o seu coração, e vai causar a destruição da sua casa. Ele tenta, revoltado com o seu pai, tomar o trono do seu pai por se julgar um rei melhor que ele, e assim a vida vai acontecendo. Cuidado, irmãos, com o que nós ouvimos. Cuidado, Eva no jardim, ela ouviu a serpente, e hoje o pecado prolifera no mundo. Hoje nós vivemos uma separação, não mais uma separação física e não mais espiritual por Cristo na cruz, é claro, mas nós vivemos essa separação de Deus porque Eva não filtrou o que ela ouviu. Deus falou e deu uma direção para eles. O diabo veio com sua perspicácia e sua fala sensível, dominou o coração de Eva e ela foi atraída por aquilo que ela ouviu. Que nós tenhamos cuidado com o que nós ouvimos. Provérbios capítulo 26, verso 20 vai nos dizer: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O livro ele vai nos desafiar, irmãos, a nós ouvirmos coisas que não agradam ao Senhor,
e guardá-las no mais íntimo do nosso coração, não passar para diante. E Provérbios está nos dizendo, olha, que sem a lenha, sem aquele momento em que quem já acendeu um fogão de lenha aí, no momento tem que sempre alimentar com lenha para que o fogo continue forte, ou aquela churrasqueira sempre colocar o carvão, não havendo quem o coloque, não havendo essa lenha reserva, o fogo vai se apagar. E não havendo quem prolifere, quem passe adiante, esse algo que fere os nossos irmãos, a contenda cessa. A conversa acaba aí. Chegou perto de você, irmão, acabou aqui. Não passa daqui. Aqui é o muro, aqui é a contenção. Aquela contenção, né, os bolsão de água que a nossa prefeitura tem feito por causa das recorrentes alagamentos na nossa cidade. Aqui é a contenção. Aqui acabou. Morreu aqui. E assim seremos edificados para a glória de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, caminhando para o fim, cuide do que você alimenta o coração. Quando a gente vai fazer alguma atividade física ou seguir alguma dieta, nós procuramos um profissional. Várias vezes nós fazemos isso, né? Às vezes a gente usa o GPT, às vezes a gente usa o Google para pegar a melhor dieta, coloca lá as suas medidas, o seu peso, onde você quer chegar e você consegue lá a dieta e começa a seguir e num determinado momento dá resultado. Mas com um profissional, com alguém te acompanhando, com alguém caminhando com você, esse resultado é muito mais fácil e menos doloroso. Cuidado com o que alimenta o nosso coração. Quem nós temos ouvido aí, quem nós temos seguido, o que nós temos colocado para dentro de nós, o que tem alimentado e segmentado o nosso coração. Falei de Absalão, nos capítulos 13 a 15 de Samuel, e Absalão, ele nutriu o seu coração com uma amargura do pai, que o reflexo disso, lá na frente, foi uma rebelião contra o seu próprio rei, contra o chamado de Deus. Foi uma rebelião que destruiu a sua casa. Hebreus capítulo 12, verso 15, vai nos dizer o seguinte: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Tome cuidado, irmãos, com o que você tem nutrido o seu coração, para que isso não prolifere e seja de pedra de tropeço. Quem nós temos sido, irmãos? O que tem saído da nossa boca? São palavras que aproximam os nossos irmãos do Senhor, ou palavras que fazem um repudiar a presença do nosso Senhor? Poxa, eu não vou naquela igreja não, ali um fala mal do outro, um está em contenda com o outro, a briga está acontecendo. Aquilo não é igreja, aquilo lá é a vida comum. E não pode, irmãos. Nós precisamos ser a luz do mundo, e nós fazemos isso cuidando do que alimenta o nosso coração. Quem se alimenta ouvindo fofocas envenena a própria alma e mata a sua comunhão com Deus. Quando nós ouvimos e alimentamos o nosso coração de coisas que não são provenientes do Senhor, nós calamos o Espírito Santo em nosso coração. Nós não ouvimos a voz dele, nós não sabemos a direção. E aí sempre nós estamos perguntando: Deus, para onde eu vou? Qual que é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Mas quando nós olhamos a nossa vida e não vigiamos nesse aspecto, nós estamos tapando a voz do Senhor nos nossos corações. A boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, verso 45. Se estivermos alimentando o nosso coração com amargura, ressentimento e malícia, isso sairá pelas nossas palavras. Assim, entristeceremos o Espírito Santo. Corações cheios de mágoa produzem bocas que ferem. Corações cheios do Espírito Santo produzem bocas que curam. Eu quero encerrar esse momento com um relato que eu vi recente. Eu já tinha ouvido há muito tempo atrás, mas esse casal compartilhou conosco no congresso de casais que tivemos recente aqui na igreja. Eu pedi a autorização deles para usá-la na minha mensagem, porque diz muito o que nós, como cristãos, com o coração diante do Senhor e transformado pelo Espírito Santo, devemos fazer em determinadas situações. Ele era presbítero da igreja há muito tempo atrás, e recentemente casado, ele conta para nós que um dia, um sábado, aquele sábado maravilhoso para que você pegue a sua chuteira, Henrique, e vá para o campo jogar uma bola, recém-casado,
felizão, aquela resenha com os amigos, aquele momento de alegria, de descontração, seja você bom ou ruim de bola, é o momento do homem ser a pessoa que ele nasceu para ser, é livre, aquele cavalo indomável no campo. E ele fala que comentou com a sua esposa e falou assim, olha, eu estou indo jogar bola. E uma mulher sábia edifica a sua casa, não é verdade? E ela, muito sabiamente e temperante, falou, não, você não vai. Isso para um homem com um coração ainda em transformação pelo Espírito Santo, vem como uma faca rasgando a sua alma. E ele fala que a resposta dele para ela foi, eu não estou te pedindo para ir, eu estou te informando que eu vou jogar bola. E aí, irmãos, você já sabe que o que aconteceu, né? E briga, e gritaria, aquele negócio todo. O homem sai como o certo da história em direção ao portão da rua para ir para o seu jogo de futebol. A mulher está desolada, chorando, porque haviam coisas a serem feitas em casa. Quando de repente o presbítero sai da sua casa, abre o seu portão e ele dá de cara com o diácono da igreja, que estava no seu portão e ouviu toda a conversa. Fala a verdade, com o nosso coração pecador, do jeito que nós somos, a primeira coisa que a gente faria é o quê? Não ouvi nada, vou fingir que nem foi comigo, vou sair daqui e apresentar uma denúncia para o conselho. Porque esse presbítero não pode falar desse jeito, ele é um líder da igreja, ele não pode falar desse jeito com a esposa dele, ele dá exemplo, ele vai lá, faz abertura, convida a igreja para os desafios, não pode. Mas a postura de um coração guiado pelo Espírito Santo é totalmente diferente, irmãos. E ele, no seu relato, ele vai contando que o diácono faz uma pergunta para ele que o desconcerta, e ele não sabe como responder, ele fala, aonde você pensa que vai? E ele vira e fala, bem, eu imaginei que eu ia jogar bola, né? Então, o diácono fala para ele, fala assim, não, você vai voltar para dentro, e eu vou te ensinar como você deve tratar a sua esposa. Um coração regenerado, que reconhece o Espírito Santo como seu Senhor, ele trata o problema, ele não espalha o problema. A nossa dinâmica do dia seria espalhar e contar para o máximo. Não, aquele presidente está abrindo o culto ali, mas você tem que ver como é que ele trata a esposa dele dentro de casa. Misericórdia. Só falta bater. Mas o resto ele faz de tudo. Mas o movimento de um coração que entendeu ser guiado pelo Espírito Santo fala, não, vamos aqui que eu vou te ensinar como que um cristão age, como que tem que ser cuidado, como que as coisas vão cuidado. E aí é o que Provérbios vai falar, ali acaba a contenda. Esse diácono, ele não ganhou um inimigo, mas ganhou uma família inteira, que o tem em alta estima, porque ele cuidou daquela família. E nós somos estes enviados por Deus, para cuidar uns dos outros, para sermos pedra de passagem e não de tropeço uns para os outros. Quando alguém se aproximar com uma história para destruir, cave-a em um buraco mais fundo no jardim da sua alma, e enterre essa história ali, para sempre. Se você não pode ajudar, irmãos, cessou a conversa aqui. Seja um agente do Senhor de reconciliação e de cuidado uns com os outros. Quem cuida do que fala, quem ouve e guarda o coração, vive cheio do Espírito Santo e espalha a vida por onde quer que vá. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações, e eu queria chamar os meninos do louvor aqui. E eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, irmãos, enquanto nós cantamos essa canção, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Somos o corpo de Cristo, somos uma única família, e essa família precisa ser cuidada por todos. E falar mal do irmão, ser aquele famoso leva e traz, não beneficia em nada o corpo de Cristo. Que sejamos agentes de reconciliação, com o coração cheio do Espírito Santo e com bocas que curam vidas. Amém?